Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, projeta aí para nós, versículo 1. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Nesse texto eu fiz questão que você abrisse a sua Bíblia, eu não projetei aqui o texto. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler aqui um texto um pouquinho extenso, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Se você achou, diga. Pode falar achei também, viu? Está tudo certo. A palavra diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Agora, porém, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Amém? Até aqui. Senhor, fale aos nossos corações nessa manhã. A tua palavra está sendo compartilhada e nós queremos ouvir a tua voz nesta manhã ainda mais intensamente. Espírito Santo, onde o Senhor está e onde o Senhor é honrado, ali a liberdade. E aqui nesse ambiente, o Senhor é honrado, o Senhor é o mais importante. Nós te celebramos neste ambiente e aqui a liberdade. Por isso, o Senhor, trate em nossos corações, ministre as nossas vidas. É isso que te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Irmãos, o tema dessa mensagem que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje é: mantenha o seu coração no lugar certo. Pegando um gancho, não quero pregar novamente aquilo que falei no domingo passado, mas apenas pegando um gancho sobre o que nós compartilhamos no domingo passado, sobre dons do Espírito versus frutos do Espírito.
Infelizmente, muitas pessoas têm se apoiado apenas nos dons e deixado de ter uma vida em santidade ao Senhor, olhando para o alto, rendida aos frutos do Espírito. E é por isso que temos visto tantos escândalos e tanta gente vivendo uma vida dupla. Na igreja é uma coisa, é paz do Senhor, é beijinho, é bênção, mas no dia a dia se revela e se mostra uma outra pessoa. Não dão bom testemunho, não são boas referências, não têm constância em sua vida com Deus. Então, aos domingos, elas estão olhando para o alto, vivendo para Deus, mas na segunda, na terça, na quarta e por aí vai, elas se esquecem quem são em Deus, quem Deus é em suas vidas. E esse tem sido, inclusive, o motivo de nós falarmos tanto sobre a importância dos frutos do Espírito em nossa vida. Porque nós queremos, é importante que você tenha isso de maneira muito clara, você que é membro dessa casa, você que está nesse ambiente. Nós queremos ser uma igreja bem consciente daquilo que Deus espera de nós, como filhos dele. E nós falamos essa frase no domingo passado e eu a repito hoje. Você pode repetir essa frase? Nós queremos ser uma igreja bem consciente daquilo que Deus espera de nós, como filhos. Grave isso. E nós sabemos que são os frutos do Espírito que nos capacitam a viver isso que nós acabamos de ler. A viver em santidade, em obediência à palavra de Jesus, olhando para as coisas que são do alto, não tendo mais uma vida segundo os desejos da carne. São os frutos do Espírito que nos levam a manter o nosso coração, o nosso olhar no lugar certo. E mais uma vez eu digo, porque é importante que não haja confusão nisso. Os dons, eles são importantíssimos. Nós o buscamos, nós somos gratos a Deus por eles. Mas se não houver, gente, transformação de vida, frutos que apontam que tipo de árvore nós somos, nada faz sentido. Porque como o próprio Cristo disse, a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. E a pergunta que nós precisamos responder todos os dias, que frutos temos produzido? O que as pessoas têm visto em nós? A palavra diz que a nossa luz ela precisa brilhar diante dos homens. E não é uma luz de bons costumes, não é uma luz apenas de, eu sou um bonzinho, não. É uma luz segundo Cristo em nós, é uma luz da presença de Deus em nós, daquilo que Ele tem transformado as nossas vidas. Essa luz precisa brilhar diante dos homens. Amém, gente? Em Mateus 7, é importante, eu estou apenas fazendo a introdução daquilo que eu quero compartilhar, mas em Mateus 7, Jesus ele fala que muita gente vai chegar diante dele naquele dia com tantos dons, com tantos feitos, e estarão desaprovados pelo Senhor. Por quê? Embora estivessem fazendo as coisas certas, curando enfermos, expulsando demônios, pregando em nome do Senhor, frequentando a igreja, fluindo em seus dons, essas pessoas, por alguma razão, elas não mantiveram o coração no lugar certo. E perceba, queridos, o que esse grupo de pessoas aqui eles estão fazendo, eles fazem, são tudo coisa boa. Curar enfermos, expulsar demônios, é tudo coisa boa. Se eles chegaram nesse lugar, é porque provavelmente eles começaram bem, eles conheceram a verdade, eles conheceram o poder do nome de Jesus, e em algum momento do caminho eles se desviaram e não mantiveram o coração no lugar certo. Porque a Bíblia vai dizer que o começo é bacana, porém o mais importante é como nós terminamos a carreira, como que é o fim das coisas. Porque não adianta a gente começar bem e terminar mal. Às vezes a gente começa nem tão bem assim, mas como nós vamos terminar é o mais importante. Sim ou não? E o que nós precisamos, assim, de maneira bem objetiva, entender é que os dons, aquilo que nós fazemos, gente, nunca será mais importante para Deus do que ter os frutos do seu Espírito, transformando a nossa vida.
dia após dia. Quando Jesus, já ressurreto, ele reencontra Pedro, a primeira fala de Jesus para Pedro foi: Pedro, tu me amas? E ele pergunta isso por 3 vezes. E só depois Jesus ele fala assim, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus ele poderia ter chegado para Pedro e ter dito, né, Pedro, você tem dom, você é capacitado, você consegue me obedecer numa missão que eu quero te dar? Não, ele pergunta, tu me amas? Tu me amas, para depois falar, então apacenta as minhas ovelhas. Eu quero que você projete essa próxima frase para mim. Porque para o Senhor, gente, primeiro vem um amor por Ele, para depois o fazer algo para Ele. É sempre essa ordem. Amém, gente? Primeiro Ele quer o nosso coração, para depois poder usar as nossas mãos. Então, o não abrir mão do lugar da comunhão, da oração, da meditação na palavra, de ter uma vida rendida aos frutos do Espírito, de ter uma vida quebrantada diante dele no dia a dia, de ter uma vida acessível ao Senhor no dia a dia, é isso que nos leva a guardar o coração no lugar correto. Quando nós olhamos para João Batista, nós podemos tirar uma lição muito preciosa. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 1. Aqui começa a nossa mensagem. Lucas, capítulo 1. Sabe uma coisa que eu tenho meditado? Lucas, capítulo 1. A partir do versículo 11. Algo que eu tenho meditado que, com o passar dos anos, quantos aqui tem mais de 1 ano que segue a Jesus? 1 ano. A maioria. 10 anos. 20 anos. Estou pegando a idade de todo mundo. Anos. E por aí vai. O pastor Emílio disse que já fez 50. Os cabelinhos brancos, né? Quanta experiência, Moncler e por aí vai. É muito bom isso. Mas com o passar dos anos, gente, nós não podemos perder o temor. Nós não podemos perder a sensibilidade, a fome e a sede pela presença do Senhor. Esse lugar de comunhão, ele não pode se tornar comum. As demandas da vida, sabe? Os desejos da carne, o pecado que nos rodeia, as coisas dessa terra, as paixões desse mundo, a cobiça desse mundo, elas não podem seduzir o nosso coração e nos tirar desse lugar de segurança, desse coração no lugar certo, porque isso enfraquece a nossa fé. E quando eu olho para João Batista, eu quero ler esse texto com vocês. Nós vamos tirar uma lição aqui muito preciosa. Eu meditando sobre João Batista, eu fiquei assim, impressionado com isso. A partir do versículo 11. Leia comigo. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu o anjo, ficou assustado e dominado pelo medo. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o Deus deles. Ele irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, e assim deixar um povo preparado
para o Senhor. Então vamos lá. Primeiro, João Batista, como nós lemos, ele é gerado em um ambiente de oração e milagre. Zacarias e Isabel estavam já com a idade avançada, inclusive o texto mostra que Isabel era estéril. Porém, eles estavam orando por um filho. E por que nós sabemos disso? Porque o anjo chega diante deles, versículo 13, né? E vai falar assim, ó, não tenha medo, pois a sua oração foi ouvida. Então, ele já é gerado nesse ambiente de oração e acontece um milagre. Uma mulher estéril, de idade avançada, vai gerar um filho. Segundo ponto que eu quero destacar, João Batista, ele é cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Versículo 15 nós vemos isso. Terceiro ponto, o seu nascimento é o cumprimento de uma palavra profética. Ele vem para preparar o caminho do Senhor e para fazer muitos do povo de Israel retornar para Deus. Quarto ponto, João Batista, ele tem o privilégio de batizar Jesus nas águas e de ser o primeiro a dizer, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele vai afirmar, né? Ele é muito mais poderoso do que eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. E além disso, olha só a importância de João. Ele envia Pedro e André, que eram seus discípulos, para seguirem Jesus. Quinto ponto, foi o próprio João Batista que disse para os seus discípulos, importa que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, por que eu estou falando tudo isso? João Batista sabia quem era Jesus, ele tinha a revelação sobre Jesus e fielmente ele cumpria o seu ministério de profeta, preparando o caminho para o Senhor. Mas a Bíblia vai nos mostrar que esse mesmo João, ele foi preso por confrontar o pecado do governador Herodes, porque dizia para Herodes, o Herodes, não lhe é permitido ficar com a mulher de seu irmão, porque profeta tem essa missão, ele zela tanto pela palavra, ele zela tanto pela santidade, e quando ele vê uma coisa errada, ele tem o papel de confrontar. E o João Batista fazia isso, e isso lhe custou a prisão. E aí na prisão, algo acontece que é nisso aqui que eu quero chamar a sua atenção. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 11. Está projetado para nós, ó. Leia comigo para a gente poder ganhar tempo. João, Mateus capítulo 11, versículo 2, se você estiver anotando. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês ouvem e veem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Bem-aventurado aquele que não tropeça ou não se escandaliza por minha causa. Irmãos, ao lermos esse texto aqui, eu não sei você, mas para mim, não parece o mesmo João. Parece que é outro João que nós estamos falando aqui. Sim ou não? Nós acabamos de apresentar aqui todas as virtudes de João. Gerado num ambiente de milagre. Preparou o caminho para o Senhor. Foi o primeiro a sinalizar, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse mesmo João foi aquele que desceu Jesus nas águas para cumprir toda a justiça. Esse mesmo João foi aquele que viu o Espírito Santo descer sobre Jesus e dizer, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Agora nós temos o mesmo João dizendo, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Na prisão, gente, eu fico imaginando, naquele ambiente hostil, talvez João estivesse tomado por um sentimento de improdutividade. Pensa no que falamos no início, vai anexando aí. Ou uma expectativa frustrada por Jesus não estar agindo como ele esperava. Porque a expectativa era assim, quando o Messias vier,
A expectativa humana. Nós estamos aqui debaixo do domínio do Império Romano, então ele virá, nos libertará, vai destruir o Império Romano e vai reinar sobre nós. Essa é a expectativa humana. Só que Jesus tem planos maiores. Ele veio para trazer um reino que é eterno, não um reino passageiro. Ele veio para estabelecer algo eterno, o reino dos céus entre os homens. E talvez João estivesse um pouco frustrado, porque, Jesus, será que é ele mesmo? E aí esse ambiente da prisão fez o seu coração sair do lugar certo. E preste atenção, ele duvidou, gente, isso mesmo. Ele duvidou se Jesus era o Messias. A circunstância daquele lugar, daquela prisão, daquele ambiente que ele estava vivendo, daquele momento que ele estava vivendo, embaçou a sua visão espiritual. E nós estamos falando daquele que o próprio Cristo diz, é o maior dos profetas, nascido entre as mulheres. E o que eu quero trazer para vocês nessa manhã é o seguinte: se nós não vigiarmos, se nós não cuidarmos do nosso coração diante do Senhor, gente, nós podemos ficar como João, como a Renata colocou aqui no louvor. Nós vivemos num mundo de tanta correria. Não sei para você, mas para mim é assim. Tanta correria. Parece que a semana passa, começa segunda-feira, a gente pisca, já é sexta-feira, o final de semana está aí. Está assim para você também ou não? É tanta correria, é tanta coisa para fazer, que se nós não vigiarmos o coração, se nós não cultivarmos uma vida de devoção a Deus, se nós não cuidarmos de olharmos para aquilo que é importante de verdade, se nós não vigiarmos o nosso coração para que permaneça no lugar correto, se nós não orarmos, se nós não termos um tempo a sós com o Senhor, de meditação na palavra, de devoção, de quebrantamento, de busca, irmãos, a nossa visão começa a ficar embaçada, o nosso coração fica seduzido, começa a sair do lugar correto. E a gente começa a enfraquecer em nossa fé. Tantos escândalos que nós temos visto por aí, gente. Tanta coisa que vai cercando as nossas vidas, tantas lutas, tantas injustiças. A frieza espiritual crescendo a cada dia. Pessoas abandonando o caminho do Senhor. Pessoas liderando igrejas em pecado. E agora eu me refiro, eu sei que tem gente assistindo, que isso chegue a você. Se arrependa se isso chegar a você. Tem hora que fica uma sensação que Deus não está fazendo nada. Para alguns, isso está na Bíblia. Até a promessa da sua vinda já não é levada tão a sério. Fica uma impressão que nós estamos perdendo a guerra. E João Batista, ele justamente estava nesse conflito. Nesse conflito. Será que esse é o Cristo mesmo que haveria de vir? Será que és tu mesmo ou a gente tem que esperar um outro? Mas nessa manhã, há um convite para nós, para olharmos para as coisas do alto, onde a nossa vida está escondida em Cristo. Eu e você, nós não podemos nos esquecer que Deus permanece em seu trono, que o seu reino é um reino inabalável e que todas as suas palavras, elas se cumprirão. E felizes seremos se permanecermos fiéis até o fim. E quando eu olho para a resposta que Jesus envia para João Batista, essa resposta foi o suficiente para que o seu olhar e o seu coração voltasse para o lugar certo. Jesus, ele poderia ter enviado uma mensagem irada para João. Mais ou menos assim: depois de tudo que nós vivemos juntos, João, você é meu primo, foi você que me batizou, foi você que viu tudo as coisas. Como assim, você está duvidando? Mas não é isso que Jesus faz. Jesus envia uma mensagem de encorajamento. Vai lá e fala para João. Os cegos estão sendo curados, estão voltando a ver.
E ele manda uma mensagem, depois ele segue inclusive elogiando João. Porque Jesus sabe, gente, que por mais que eu e você cremos, há momentos que nós podemos entrar ou estar em uma crise por alguma circunstância. Você já teve momentos em sua caminhada que você entrou numa crise, que você deixou de crer nas promessas do Senhor, naquilo que Deus tem para fazer em sua vida? Você já entrou em algum ambiente assim? Uma estação, você fala assim, parece que talvez Deus se esqueceu de mim. Parece que nada está acontecendo. Era isso que João estava passando em sua vida. Mas Deus é um Deus que entende os nossos momentos. E nessa manhã Ele faz um convite para mim e para você. Volte a olhar para o lugar certo. Volte o teu coração para o lugar certo. Porque eu continuo sendo o mesmo. Lembre-se de quem Ele é. Fale isso comigo. Lembre-se de quem Ele é, de onde Ele te tirou, onde você está, para onde você está indo. Se dedique, meus irmãos, ao lugar de oração. Pratique com dedicação aquilo que você já conhece da palavra do Senhor. Para nós que cremos, a vida eterna já começou. A sua vida eterna não vai começar no céu, ela já começou e eu posso te provar. Abra sua Bíblia em João, capítulo 5, versículo 24. Eu acho que eu tenho projetado. Gente, vocês estão rápido, hein? Glória a Deus. Está escrito. Em verdade, palavras do Cristo. Em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu tenho uma frase que eu quero, projete para mim, a próxima. Eu quero que você, de tudo que eu estou falando, que você leve essa frase para a sua semana. Não espere chegar no céu para viver o que você já pode viver hoje. O céu não é lugar para estranhos, e sim para os íntimos. Amém, gente? Jesus ele faz essa afirmação, gente. Para nós que cremos, para aqueles que são as suas ovelhas e ouvem a sua voz, creem nele, naquele que o enviou. Jesus afirma, tem a vida eterna, já passou da morte para a vida. Eu quero dizer que é só uma questão de tempo para que você um dia troque esse corpo que está perecendo, envelhecendo a cada dia, para um corpo de glória, para nós sermos segundo Ele é. Mas o céu já te reconhece como uma pessoa que passou da morte para a vida, que tem a vida eterna. Por isso que quando o cristão, ele deixa esse mundo aqui, ele adormece, ele não morre, queridos. Cristão de verdade, ele adormece. Por isso que nós usamos esse termo, porque nós já passamos da morte para a vida. E Deus espera que a gente já viva essa comunhão com Ele, desde já. O véu foi rasgado por um motivo, para que nós estivéssemos novamente no lugar da comunhão com Ele, da intimidade. Por isso, volte a olhar, volte o teu coração. Se por alguma razão o teu coração tem sido seduzido pelas coisas dessa terra, aflições, enfim, tantas coisas, volte o teu coração para o lugar certo. Volte o teu olhar para o lugar certo. Não deixe, não fique esperando, quando eu morrer eu vou viver intimidade com Jesus. Não, queridos. Nós precisamos já viver isso hoje. Amém, gente? Para nós estarmos encerrando, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12. Já está projetado. Gente, vocês estão me surpreendendo. Glória a Deus, viu? Hebreus capítulo 12.
Versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Irmão, suporte. Aguenta firme. Ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Agora, ouça isso. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Essa era uma hora de você falar glória a Deus, aleluia, amém. Vocês estão acordados, igreja? Vocês estão mesmo acordados? Eu já falei, gente. Eu falo manso assim mesmo. Se você quiser aqueles pastores que ficam com o microfone assim. Não, você não está, você está no lugar errado. Eu falo assim mesmo, calminho. Mas, queridos, nós queremos construir verdades em nossa caminhada. Amém, gente? Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. E com essa verdade declarada nessa manhã, se coloque de pé no nome de Jesus. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E essa semana nós estávamos estudando Atos capítulo 13. E uma fala de Paulo aqui para a igreja de Antioquia despertou e chamou muito a minha atenção. Atos capítulo 13. A partir do versículo 28. Olha o que a palavra nos diz. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que mandasse executá-lo. Paulo está se referindo a Cristo, né? E ele vai dizer assim, tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram em um sepulcro. Deus, porém, o ressuscitou dentre os mortos. E por muitos dias ele foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia a Jerusalém. Estes agora são testemunhas de Jesus para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Como está escrito no 2º Salmo, você é meu filho, eu hoje o gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nestas palavras. Eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz em outra passagem, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Contudo, aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que por meio de Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. E de todas as coisas que não podiam ser justificadas pela lei de Moisés, por meio dele, todo aquele que crê é justificado. Eu quero que você saiba dessa verdade, que você lembre dessa verdade. Nele nós
estamos perdoados. Nele nós somos justificados. Nele não há mais condenação. Os nossos olhos nessa manhã são mais uma vez atraídos a Ele. O nosso coração nessa manhã é mais uma vez constrangido a estar ou a voltar para o lugar certo. Nele nós temos o perdão pelos nossos pecados. Queridos, nós celebramos a ceia do Senhor. Esse momento não é momento de tristeza. Esse momento não é momento de pesar. Pelo contrário, é um momento de reflexão, de nós trazermos à memória aquilo que Cristo fez por nós, sim, mas ao mesmo tempo nos alegrarmos com a verdade declarada sobre nós. O fato dele ter ressuscitado é a garantia da nossa eternidade. O fato dele ter ressuscitado é a garantia de nós podermos andarmos sem mais o peso do pecado sobre as nossas costas. Nós, em Cristo Jesus, temos a vida eterna, temos o perdão dos nossos pecados. Nós temos a vida dele em nós. Amém, gente? Feche os seus olhos, eu quero te convidar nessa manhã, nesse momento, a ter um tempo de oração diante do Senhor, a ter um tempo de expressão diante do Senhor, a ter um tempo de quebrantamento diante dele, de gratidão diante dele, trazendo à sua memória os feitos do Senhor, trazendo à sua memória aquilo que nós compartilhamos, e você falar com Deus: Deus, se eu tenho sido seduzido pela correria dos meus dias, se eu tenho sido seduzido pelas paixões dessa vida, se eu tenho, como diz João, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se eu tenho amado o mundo mais do que o Senhor, e eu tenho negligenciado o teu amor em minha vida, eu quero te pedir perdão, e eu quero voltar o meu coração para ti nessa manhã. Eu quero voltar o meu olhar para ti nessa manhã. Eu quero olhar para o alto, onde a minha vida está escondida em ti, onde a minha vida está segura em tua presença. Que meu coração volte para o Senhor nessa manhã. Espírito Santo, nós te honramos aqui. Senhor, a tua presença é preciosa nesse ambiente, e eu peço, Deus, que não seja apenas mais uma ceia, mais um culto, mas que seja uma oportunidade de nós te conhecermos mais, de nós nos aprofundarmos em conhecimento e intimidade com o Senhor. Senhor, se o nosso coração tem frequentado lugares, se a nossa mente tem frequentado lugares que não é para nós, Pai, nessa manhã nós damos liberdade ao Senhor, para que o Senhor nos atraia novamente. Nós queremos olhar para ti. A palavra diz que o Senhor atrairia o olhar para o Senhor, e nós queremos ser atraídos nesta manhã, queremos voltar o nosso coração e o nosso olhar para o Senhor, Deus. Queremos manter o nosso coração no lugar certo. Deus, nós queremos permanecer fiéis até o fim. Nós queremos te honrar até o fim, Senhor. Nós queremos já viver a eternidade em nossos dias. Queremos viver nesse lugar de intimidade desde já, Senhor. Esse lugar, Deus, onde nós conhecemos o teu coração, onde somos conhecidos pelo Senhor. Pai, não queremos apenas ter as palavras certas, não queremos apenas ter o entendimento certo, mas nós queremos viver o certo, viver aquilo que o Senhor tem para nós. Oh Senhor, venha sobre o teu povo nessa manhã, venha curando, venha derramando graça sobre nós, Senhor. Nós te celebramos nessa manhã. Nós celebramos a aliança que temos contigo nessa manhã. Reconhecemos que não temos outro Senhor além de ti. Não temos outro Deus sobre nós. Tu és o único, Senhor. Ah, Jesus, a nossa vida pertence a ti. A nossa vida pertence a ti, Senhor. Te adoramos, te exaltamos, Senhor. Oh, Jesus, abra os nossos olhos. Oh Deus, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. se um não for o celestial,
as vozes dos anjos e cante a Ele, cante a Ele, aquele que está sentado no trono, aquele que venceu, aquele que é digno de abrir o livro, aquele que é digno, aquele que era, que é e será para todo sempre. É a Ele que nós adoramos. Sim, Senhor. Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é Senhor. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo clama, Santo, Senhor Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Eu quero de maneira bem objetiva e bem rápida. Você pode, se isso não é a tua realidade hoje, fique adorando ao Senhor aí no teu ambiente. Estou sentindo uma angústia dentro de mim. Eu sei que essa angústia não é minha. É uma angústia que não é uma angústia natural. É uma angústia meio que desespero. Uma angústia de eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. É uma angústia que você, como se você estivesse totalmente perdido em direção. E se você é essa pessoa, eu quero te chamar aqui rapidinho que eu quero orar por você. Não tenha vergonha, feche os teus olhos, igreja, todo mundo. Quero que você tenha coragem, porque Deus nessa manhã, Ele está realizando esse culto especialmente para você. Ele quer atrair o teu olhar nessa manhã. Teu nome é o mais alto. Deus vai tirar essa angústia do teu coração hoje de maneira sobrenatural. É o maior. Teu nome é sobre todo. Eu quero que você, igreja, fique em espírito de oração mesmo, adorando ao Senhor. O instrumental pode ficar tocando, pode fazer o instrumental. Olha como que Deus te ama. Olha como que Deus te ama. Esse culto não poderia terminar sem esse toque do Senhor em sua vida. Estou dando tempo porque o Espírito Santo está ministrando você. Deixa o Espírito Santo acalmar os teus pensamentos. Deixa o Espírito Santo colocar a tua alma em ordem. A palavra fala que o Espírito pairava sobre a terra.
E Ele, por meio da palavra, foi colocando tudo em ordem. Foi criando todas as coisas, colocando tudo no lugar novamente. E Ele está pegando o teu coração e levando novamente para o lugar certo. Ah, Espírito Santo, eu te amo tanto. Eu te honro tanto neste lugar, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Nesse lugar há liberdade, porque nós te honramos. O Senhor é Deus neste lugar. Espírito Santo, Tu és Deus neste lugar. Nós te reconhecemos neste lugar. Tu és aquele enviado para nos lembrar das palavras de Jesus, para dar testemunho daquilo que o Pai e o Filho estão conversando no céu, para nos revelar as coisas que estão por vir. Espírito Santo, Tu és a vida da igreja. Nós te honramos neste ambiente. Nós te honramos neste ambiente. Ah, Senhor, maravilhoso. Ah, Jesus. Não tenha pressa. Aqui não há ambiente de constrangimento, aqui é ambiente da presença. Todos nós estamos no mesmo ambiente. Tu és aquele que limpa o nosso coração. Tu és aquele que cura a nossa alma. Ah, Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Santo. Santo, cure as memórias, Espírito Santo. Cure os traumas, Senhor.
Irmãos, eu gostaria que fizesse, né, 2 filas aqui para a gente poder agilizar. Que você viesse buscar o pão e o vinho para nós celebrarmos a ceia como corpo de Cristo. Que você venha pegar aqui em nossas mãos, porque nós, como liderança dessa casa, nós nos colocamos aqui porque nós servimos vocês em Cristo Jesus. Pastor Emílio. Pastor Emílio, por favor. A ti a honra, a ti a glória, todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. Tu és o dono da tua igreja, todo domínio está em tuas mãos, a ti a honra, a ti a glória, todo domínio está em tuas mãos, tu és o dono da tua igreja, todo domínio está em tuas mãos, Pastor Emílio vai nos liderar nesse momento, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que na noite ele que foi traído, o Senhor tomou o pão, deu graças, partiu e distribuiu aos seus discípulos dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Nós estamos reunidos aqui como corpo de Cristo para celebrarmos a aliança com o Senhor, através do corpo que foi partido e entregue a nós. Amém? Semelhantemente, ele tomou o cálice e declarou: este é o cálice da nova e eterna aliança do meu sangue que é derramado por vós. Todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? O sangue de Cristo já se encarregou de trazer cura, libertação, salvação completa para nós. Por isso, não tenha dúvida, apenas creia e você vai receber. Coma o pão e beba o cálice em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós te damos graças, porque não merecemos tamanho amor, tamanha misericórdia, tamanha graça que foi concedida a nós por meio de Cristo Jesus. O João Batista, ele tinha experiências de visões, de ouvir a voz do Senhor dizendo: esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. João sabia que o primo dele, Jesus Cristo, era
o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Mas quando João foi preso e foi tolhido de liberdade, numa prisão, com o sofrimento batendo em sua porta, ele havia dito que eu diminua e que o Senhor cresça. Mas ele tinha que ter certeza de que Jesus realmente era aquele. Por isso ele manda os seus discípulos lá. Mas quando ele recebe a resposta do Senhor, os homens são libertos, os enfermos são curados, os coxos andam, glorificam, saltando, dançando na presença do Senhor. Quando ele ouve essas coisas, ele olha para cima e diz: Senhor, a minha obra está consumada, porque eu vim anunciar aquele que viria para salvar, e esse já está aí. Então agora, Senhor, só espero que o Senhor me recolha na casa do Pai. João Batista, a partir daquele instante, glorificava o nome do Senhor, por tudo que ele havia contribuído na obra do Senhor, anunciando a salvação que viria aos todos os homens. E ele se entregou. Para ele tanto fazia, o corpo dele ainda vivia na terra. Por isso, ele havia morrido com Cristo. Ele havia entregue tudo ao Senhor. É isso que nós fazemos quando nós celebramos a Santa Ceia. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele para servir o Senhor, para andar com Cristo, para anunciar a verdade que salva as pessoas, a começar pela nossa casa, pela Amém. nossa família. Senhor, eu te dou graças e bendigo o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda Jesus, isso mesmo, nós celebramos o Senhor. Uma oportunidade. Essa semana foi aniversário do nosso querido pastor, e nós queremos honrá-lo e abençoar a vida dele, em nome de Jesus. Foi da Elô também, né, Elô? Da chiquérrima, que coisa mais linda. E nós vamos, pega lá, fazendo favor, irmão, abençoar a vida do paizinho. O Júnior vai orar. Esse aqui é da família Ministério Cristão Araçatuba. O que eu acho engraçado, bom, Deus, não é que Deus é engraçado, mas eu estava no começo da reunião ali e eu acho que o Kleber pregou para ele mesmo. Mas amém, eu acho não, tenho a certeza que pregou para a igreja e para você mesmo. Mas Deus me deu uma palavra sobre a sua vida. Eis o que dirás ao meu servo Davi: assim fala o Senhor dos Exércitos, fui eu que te tirei das pastagens onde pastoreava as ovelhas, para seres chefes do meu povo de Israel. E eu me lembrei do dia que eu fui na casa do pastor Kleber, e ele tocando o violãozinho, magrinho, viu gente? Não era isso aqui não. E a gente ali adorava o Senhor, viu os aviões ali descendo perto do aeroporto, e ali Deus começou a falar o coração dele. E hoje ele está aqui. Amém? E nós vamos orar por isso em nome de Jesus. Pai, como ele foi dito aqui, Senhor, nessa palavra que ele mesmo ministrou, Senhor, não é como começa, mas é como está terminando, Senhor. É onde vai chegar com isso. E o coração dele, Senhor, ele não vai nunca esquecer de onde ele foi tirado, de onde começou o ministério, de onde ele começou a pastorear, Senhor, aquele matagal, onde ele orava e adorava o Senhor. Aonde ele começou a olhar aquela situação, Senhor, e não sabia para onde o Senhor ia o levar. E eis aqui, Senhor, o Senhor está trazendo, Senhor, esta lembrança, a vida dele. Porque, Senhor, o Senhor te tirou de trás das malhadas, tirou do lugar, Senhor, para nunca esquecer de onde ele saiu
e para onde ele está indo, Senhor. Nós agradecemos pela vida dele, pelo aniversário, por mais um tempo de vida e por vários e vários tempos de vidas que virão ainda, Senhor. E seremos agraciados através da tua palavra na vida dele, através da unção que o Senhor permaneceu e permanece sobre a vida dele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bora cantar um parabéns então, né? Parabéns pra você nessa data. Parabéns pra você. Glória a Deus pela vida do pastor Kleber. Aleluia. Gente, que alegria. Fico constrangido por tanto carinho, tanto amor. Eu sei que é verdadeiro. E obrigado pelas mensagens durante no dia. Tantas demonstrações de carinho. Muito obrigado. O Júnior me trouxe a memória agora, né, Júnior? Morava com meus pais e era quase uma fazenda, assim, né? Não tinha muro nas casas, nada. Então você ficava bem aberto mesmo. E lá a gente orava bastante. Tocava violão lá. Já preguei muito para cerca, para os matos, e Deus é maravilhoso. Eu tenho um versículo que é o meu principal, que Ele é aquele que nos tira um monte de esterco e nos faz se assentar com os príncipes dessa terra. E hoje eu estar aqui hoje entre os príncipes da terra, que são vocês, é o Senhor que faz. Amém? E nós celebramos Jesus nessa manhã. Muito obrigado. E eu quero também, não poderia deixar de mencionar a alegria do Fernando, ter o Fernando aqui hoje com a gente. O Fernando enfrentou uma virose bem séria, bem pesada. E esse foi o motivo de algumas semanas ele não estar com a gente. Mas voltou. E glória a Deus por isso. Que o amor do nosso Pai, que a paz de Jesus, que excede o nosso entendimento, que a presença e a comunhão do poderoso Espírito Santo que habita em nós, permaneça sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre você. Que tudo que você fizer prospere para a glória do teu Pai. Que você possa testemunhar Jesus em tua vida, que seja luz e sal onde você estiver. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana poderosa no nome de Jesus. Amém? Dê um abraço em pelo menos 3, 4, 5 pessoas e vai na paz do Senhor no nome de Jesus.